Após meses de combates, a Rússia finalmente conseguiu romper as linhas. Pokrovsk estava prestes a cair. Tropas russas infiltradas cercaram a cidade e a principal via logística da Ucrânia em Donetsk estava prestes a cair. Exceto que não estava. A Ucrânia tinha outros planos. A Ucrânia, com tática devastadora de busca e destruição, levou a luta de volta à Rússia. Pokrovsk está livre. A Rússia perdeu tudo, pois seu exército colapsou diante do poder da Ucrânia. Em 17 de agosto, o Kiev Post informou que as forças ucranianas alcançaram importantes sucessos em Donetsk no fim de semana. Um dos êxitos foi expulsar os russos de Pokrovsk. Semanas antes, a Ucrânia já havia retomado importantes assentamentos próximos à cidade usada pela Rússia para lançar ataques. Enquanto Vladimir Putin caminhava ao lado de Donald Trump por um tapete vermelho no Alasca rumo a uma reunião, ambos discutiriam a proposta de paz da Rússia para a guerra na Ucrânia. A Ucrânia assumiu o controle. Toda a influência de Putin em Donetsk desapareceu. O objetivo da ofensiva de verão foi destruído. Como chegamos aqui? Tudo começa com Pokrovsk, que há muito tempo é considerada uma das cidades mais importantes na guerra da Ucrânia. Desde que Putin concentrou a maior parte de seu foco em tomar Donetsk, a conquista de Pokrovsk pela Rússia se tornou fundamental para sua estratégia. E é fácil entender o motivo. Segundo a Euronews, em setembro de 2024, quando começaram os ataques a Pokrovsk, a cidade era tudo para a Ucrânia. Em Donetsk, é difícil superestimar a importância de Pokrovsk tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, escreveu a Euronews na época. Pokrovsk é um dos bastiões da frente oriental da Ucrânia. Sua localização geográfica não só a torna, sem dúvida, um dos centros logísticos mais importantes, mas também a coloca assustadoramente perto do que tem sido considerado a retaguarda profunda da Ucrânia. Pokrovsk ficar na ponta de Donetsk é ao mesmo tempo bom e ruim para a Ucrânia. Por outro lado, a cidade tem sido centro logístico para defensores da Ucrânia no vital leste. Suprimentos, tropas, munição e armas passaram por Pokrovsk, permitindo que a Ucrânia reforçasse suas fortificações conforme necessário para lidar com os constantes ataques terrestres da Rússia e o bombardeio tanto da cidade quanto dos assentamentos ao redor. Para a Rússia, a cidade é importante tanto simbolicamente quanto estrategicamente. Tomar Pokrovsk significa causar sérios problemas para a cadeia de suprimentos ucraniana em Donetsk. Sem a cidade, suprimentos e tropas ucranianas enfrentam rotas mais longas e perigosas para alcançar a linha de frente, que muda constantemente. O tempo é sempre um fator na guerra. Um atraso de 1 ou 2 dias pode significar que uma posição que poderia ter sido defendida acabe caindo. É essa situação que a Rússia busca criar ao controlar Pokrovsk. Não podemos ignorar o significado simbólico que Putin e seus soldados dão a esta cidade. Como destacou a Reuters em 23 de julho, Pokrovsk é conhecida como porta de entrada para Donetsk pela mídia russa, com razão. Ela fica a apenas 200 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk. Essa é a linha que a Rússia precisa alcançar, se quiser reivindicar o controle total de Donetsk, como afirma ter feito na vizinha Luhansk. Alcançar essa fronteira. Putin ganha influência para defender que Donetsk seja entregue à Rússia nas negociações de paz. A Rússia controla hoje 70% da região. A partir de Pokrovsk, a Rússia também ganharia uma base a partir da qual poderia avançar para o norte, permitindo atacar as outras cidades-fortaleza de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk. E se essas cidades caírem, a lógica diz que a Rússia pode então mudar seu foco para o centro da Ucrânia. Centímetro por centímetro, dia após dia, a Rússia poderá se aproximar de Kiev se Pokrovsk cair. A cidade estava quase sob controle russo dias atrás. Em 22 de julho, o Kiev Independente informou que soldados russos romperam as defesas ucranianas e entraram em Pokrovsk. O veículo ouviu de um soldado ucraniano, sob anonimato, que a Rússia de fato entrou na cidade. No entanto, o soldado disse que, naquele momento, não estava claro se os soldados russos haviam conseguido se entrincheirar e criar uma posição fortificada. Deep State, que forneceu as informações sobre as quais o Kiev Independent noticiou, disse que a Rússia conseguiu a ofensiva atacando a partir da direção da vila de Svirova. A estratégia russa funcionou. Tomou vilas ao redor de Pokrovsk e atacou até romper a linha.
A Ucrânia precisou reagir rápido. Missão de busca e destruição começou, com o Deep State relatando que russos tentaram se entrincheirar e controlar defensores da Ucrânia. Alguns foram mortos, outros continuam caçados. A busca e destruição dos grupos segue em andamento. A Rússia ainda não havia tomado Pokrovsk, mas isso era grande. Seus soldados estavam dentro dos limites da cidade e lutando por suas vidas. A Ucrânia pode tê-los detido em julho, mas a cidade foi invadida e a Rússia já havia se estabelecido lá. Se Putin nos mostrou algo durante a guerra na Ucrânia, é que quando a Rússia sente uma brecha, sua tática é enviar mais soldados para ampliar ainda mais essa abertura. Exceto que não foi exatamente isso que aconteceu. Talvez tenha sido surpreendido pela força da resposta ucraniana e táticas de busca e destruição, ou por não conseguir abrir mais espaço. Devido ao estrangulamento, as forças russas não invadiram Pokrovsk em massa e precisaram agir de forma mais sutil. Infiltração era o objetivo. A Rússia mantinha a brecha na linha ucraniana aberta e enviava pequenos grupos de tropas para Pokrovsk. Esses soldados não tinham como missão atacar diretamente os defensores da Ucrânia, diferente da tática frequente de Putin na guerra. Não ocorreu ataque em ondas humanas, nem envio de centenas de soldados para um moedor de carne. Esses pequenos contingentes visavam a sabotagem. Não sabemos as ordens exatas desses sabotadores, mas supomos que deveriam destruir o máximo de infraestrutura militar e civil. Danos em Pokrovsk afetam os defensores da Ucrânia, mas os sabotadores fracassaram. A Rússia provavelmente não estava enviando seus espiões de elite para Pokrovsk após a invasão. Ela enviaria soldados comuns, muitos ainda inexperientes, após integrarem os 110 mil soldados. Putin se dedicou à ofensiva de verão contra Pokrovsk por alguns meses. Em 15 de agosto, o Kiev Independent noticiou que o 7º Corpo das Forças Aerotransportadas da Ucrânia eliminou todos os grupos de sabotagem russos em Pokrovsk. O corpo informou que soldados ucranianos ainda atuavam na cidade e até civis circulavam. Apesar da circulação restrita, a Ucrânia mantinha controle de rotas de entrada e saída da cidade. A infiltração russa já fracassava, mas ainda havia um problema. Soldados russos seguiam em Pokrovsk. No dia 17 de agosto, o trabalho foi concluído e os russos oficialmente expulsos de Pokrovsk. Segundo a Ucrânia, não há mais grupos infiltrados, pois o avanço russo foi revertido e as forças de Putin retornaram ao ponto inicial, agora em situação ainda pior. A Ucrânia confirmou a libertação total de Pokrovsk em postagem do Estado-Maior-Geral no Telegram. O relatório informa que os ocupantes seguem se rendendo. Unidades do 19º Corpo de Exército em Donetsk capturaram 6 militares russos no último dia. Nesta semana, o 7º Corpo de Assalto Aerotransportado e unidades associadas limparam Pokrovsk de inimigos e ocupantes isolados. Limparam a cidade. Putin vai odiar saber disso. Uma cidade quase foi dele. Uma prova crucial para suas alegações de que a Rússia deveria controlar Donetsk escapou quando parecia estar em suas mãos. Pokrovsk foi liberada novamente e a linha de frente ucraniana voltou à posição necessária para a Ucrânia. Mencionamos que a Rússia está em situação pior do que antes de suas tropas invadirem Pokrovsk. Isso não foi uma dica sutil. Além de expulsos da cidade-chave, soldados russos também deixaram outros assentamentos próximos a Pokrovsk, segundo o Estado-Maior-Geral. De 4 a 16 de agosto, ações conjuntas das Forças Armadas e da Guarda Nacional da Ucrânia, do 1º Corpo da Guarda Nacional Azov, tiveram resultados. Os seguintes assentamentos foram liberados na região de Donetsk: Prushka, Ribizny, Novovodjana, Petrovka, Vazela, Zoloty, Kolodias, proclama o relatório da Ucrânia. Alguns pontos são importantes. Primeiro, lembre-se do relatório do Kiev Independent, confirmando a invasão russa a Pokrovsk. Foi em 22 de julho, caso tenha esquecido. As datas compartilhadas pelo Estado-Maior da Ucrânia mostram que o contra-ataque ucraniano durou mais do que 1 ou 2 dias. O esforço conjunto retomou assentamentos próximos a Pokrovsk e eliminou soldados russos da cidade. Provavelmente, a Ucrânia fez um contra-ataque e cercou os poucos soldados russos e sabotadores que entraram em Pokrovsk. A lógica é simples. Conquiste os assentamentos que ajudaram na ofensiva e logo feche a brecha criada pela Rússia. Soldados e sabotadores russos foram encurralados e eliminados pela Ucrânia. Isso nos leva à segunda conclusão.
A Ucrânia parece ter usado as táticas da Rússia contra ela. Como dissemos, a Rússia tomou assentamentos próximos a Pokrovsk para atacar de diferentes direções. Os assentamentos que a Ucrânia libertou fora da própria cidade provavelmente faziam parte desse plano. Em vez disso, a Ucrânia virou os ataques da Rússia de cabeça para baixo, retomando o território que a Rússia havia conquistado antes de cercar os infiltrados russos. Como dissemos, tudo que você faz, a Ucrânia pode fazer melhor, Sr. Putin. A outra má notícia que a Rússia precisa aceitar após um agosto em que perdeu o auge de entrar na cidade. Putin queria há anos perder o controle daquela cidade e dos assentamentos ao redor. As perdas russas foram enormes. Vamos permitir que o Estado-Maior-Geral da Ucrânia forneça o resumo para você através de sua postagem no Telegram. De modo geral, devido às operações do corpo na zona operacional, o inimigo teve grandes perdas em efetivo. Segundo dados de 16 de agosto, há 910 mortos, 335 feridos e 37 prisioneiros. Ao todo, são 1.282 baixas russas em uma região da Ucrânia em cerca de 12 dias. São cerca de 106 baixas diárias, resultado da brilhante estratégia de contra-ataque da Ucrânia. E para piorar ainda mais a derrota de Putin em Pokrovsk, não foram apenas soldados que a Rússia perdeu. O equipamento teve o mesmo destino do Dodô. 8 tanques russos foram destruídos pelo contra-ataque ucraniano em Pokrovsk. Foram destruídos 6 blindados, um lançador múltiplo de foguetes, 18 canhões, 103 veículos e motocicletas e 91 drones russos. Isso não foi apenas uma vitória para a Ucrânia, foi uma demolição dos soldados russos que ousaram pisar em Pokrovsk. Então, como a Ucrânia conseguiu fazer tudo isso? A Ucrânia usou uma arma secreta. Vamos te contar qual foi em um momento. Primeiro, vamos focar na estratégia que a Ucrânia utilizou. Já falamos do aspecto tático, com a captura de assentamentos entre 4 e 16 de agosto, sendo crucial para a Ucrânia expulsar os infiltrados russos de Pokrovsk. Também mencionamos as táticas de busca e destruição que a Ucrânia utilizou. O primeiro corpo de Azov da Ucrânia participou da missão de busca e destruição, que eles chamaram de busca e ataque. É praticamente igual. O primeiro corpo de Azov comemorou sua eficácia na libertação de Pokrovsk pela Ucrânia. Em post no Facebook do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, o corpo afirmou ter matado 271 soldados russos, causado 101 baixas sanitárias e conseguido 13 rendições completas. O corpo divulgou dados que destacam seu grande papel nas perdas de equipamentos russos, incluindo 37 veículos destruídos só por essa brigada. O primeiro corpo, Azov, liberou assentamentos inteiros. A Euromaidan Press detalha a tática de busca e ataque do primeiro corpo Azov e demais unidades ucranianas na libertação de Pokrovsk. No KHOR, uma companhia de reconhecimento foi destacada para localizar tropas russas e fornecer dados que tornem os ataques ucranianos mais eficazes. Essa é a fase de busca da estratégia. Após identificar as posições russas, iniciou-se o ataque. A artilharia bombardeou as posições russas com projéteis, enquanto sistemas não tripulados infiltravam-se e atacavam qualquer russo encontrado. Perceba que dissemos sistemas não tripulados e não veículos aéreos não tripulados, ou VANTs. Embora seja provável que os VANTs tenham desempenhado um papel substancial na libertação de Pokrovsk, agora eles são responsáveis por até 80% de todas as mortes na guerra da Ucrânia. Eles não foram o único sistema não tripulado usado pela Ucrânia em Pokrovsk. Outro tipo de drone também atuava e foi crucial em Pokrovsk. Pode ser um divisor de águas que a Ucrânia use para retomar outros territórios ocupados. O segredo: drones terrestres. Mas esses não eram drones terrestres comuns. Eram sistemas não tripulados que podiam entrar atirando, pois a Ucrânia os armou. Segundo a Euromaidan Press, em 16 de agosto, a 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia confirmou o uso desses drones. Na libertação de Pokrovsk, robôs de assalto terrestres ajudaram a retomar territórios ucranianos, informou a brigada no Telegram. Os robôs, equipados com metralhadoras, dispararam contra a concentração inimiga, aproximando-se praticamente a curta distância. Esta está longe de ser a primeira vez que vimos a Ucrânia usar drones terrestres em sua luta contra a Rússia. Mas, até agora, eles geralmente eram vistos como unidades de apoio. Drones terrestres podem levar suprimentos à linha de frente ou evacuar soldados feridos. Esse tipo de drone já se mostrou tão útil que
Klib Konavsky, diretor de compras do Ministério da Defesa da Ucrânia, confirmou em maio que o país planeja construir cerca de 15 mil drones terrestres até o fim de 2025. Os de Pokrovsk são diferentes dos drones usados na maior parte da guerra. Eles vieram com metralhadoras e os soldados russos nada puderam fazer. David Kirichenko, no Instituto Lowy, explica o impacto desses drones para a Ucrânia. Comandantes querem implantar robôs na linha de frente para que eles assumam os maiores riscos e missões perigosas, relata Kirichenko. Em outras palavras, os drones terrestres da Ucrânia estão sendo construídos para ocupar o lugar dos soldados humanos. Há poucos meses, seriam necessários os recursos usados nas operações de busca e ataque em Pokrovsk e arredores. Esses robôs já assumem parte do fardo logístico da Ucrânia. Embora importantes, eles não eram unidades capazes de matar russos sem colocar os soldados ucranianos em perigo. Esse novo drone terrestre é diferente e oferece várias opções à Ucrânia. Hoje, a principal vantagem da Rússia sobre a Ucrânia é sua força de trabalho. Segundo o Global Firepower, que avalia forças militares mundiais, a Rússia possui 132 milhões de militares ativos, enquanto a Ucrânia tem 90 mil. A Rússia lidera em reservas, com 2 milhões contra 2 milhões da Ucrânia, além de cerca de 150 mil soldados paramilitares a mais. Se mudarmos nosso foco para o longo prazo, a Rússia também tem cerca de 875 mil pessoas a mais atingindo a idade militar a cada ano, além de mais de 334 milhões de pessoas que o Global Firepower classifica como aptas para o serviço. A vantagem de mão de obra russa é enorme. E é por isso que Putin tem conseguido contar com estratégias de ondas humanas e de grande atrito até agora. O líder da Rússia é insensível. Ele sabe que, independentemente do número de soldados mortos, o país sempre terá outros para substituir. Como? Mesmo com a Rússia perdendo mais soldados que a Ucrânia, enquanto continuarem matando ucranianos, o resultado será o desejado por Putin. As defesas da Ucrânia desmoronam. O aparecimento de drones terrestres armados com metralhadoras muda tudo. A Ucrânia tem déficit de 50 mil a 100 mil soldados de infantaria treinados, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em fevereiro. Esses problemas de mão de obra não vão desaparecer, e a escassez está sendo sentida nas trincheiras vazias na região de Donetsk. E provavelmente desempenharam um papel para que a Rússia conseguisse romper e entrar em Pokrovsk em primeiro lugar. Com drones terrestres capazes de lutar, a Ucrânia agora mobiliza tropas nada tradicionais. São soldados terrestres capazes de conquistar ou defender território sem risco de perdas humanas para a Ucrânia caso sejam destruídos. Ainda é preciso gente para operar drones. A Euromaidan Press ressalta que essas pessoas estão em situação muito melhor do que se tivessem atacado uma unidade russa diretamente. Essa equipe protegida em posição de combate está relativamente segura dos ataques russos, mesmo a quilômetros da linha de frente. O veículo afirma controlar seus robôs terrestres por rádio, sem fio ou fibra óptica. A Ucrânia agora pode causar baixas à distância em terra e no ar com seus drones inovadores. Os últimos são bons para armadilhas, destruir equipamentos e reconhecimento, enquanto os primeiros retomam território ao localizar e atacar trincheiras russas. Buscar e atacar. Afinal, libertação não é vitória total. Em Pokrovsk, seguem as operações de estabilização enquanto a Ucrânia tenta consolidar o território. Ela foi retomada, enquanto a Rússia deve se reorganizar para novo ataque. Agora, soldados russos que entram em Pokrovsk sabem que a cidade não pode ser tomada. Drones terrestres armados com metralhadoras os aguardam. A estratégia de busca e ataque da Ucrânia é uma resposta perfeita. Se Putin não tomar cuidado, a ofensiva de verão que deveria dar tanta vantagem à Rússia nas negociações de paz só vai provar que a Rússia está longe de vencer a guerra na Ucrânia, como ele gosta de afirmar. Tudo isso aconteceu enquanto a Ucrânia continua realizando ataques profundos dentro da Rússia, enfraquecendo ainda mais a máquina de guerra de Putin. A Rússia acabou de descobrir que está perdendo a guerra dos Vantes, assim como a guerra dos drones terrestres. E já é tarde demais para a Rússia fazer qualquer coisa a respeito. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para novidades sobre Pokrovsk e Donetsk. Obrigado por assistir.